E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você é muito bem-vindo aqui a esse canal. Pessoal, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá perdendo tempo porque, hein? Nós temos aqui vários assuntos. Nós falamos aqui de religião, política, de música, de jogos, de esportes, de filmes. A gente só não perde tempo com novela, né? Sinceramente, algumas séries, né? Mas o foco é mais Bíblia e estudos. Não é a religião. A gente fala da Bíblia, certo? Mas vamos lá, nosso tema de hoje. Nosso assunto é legal. Respondendo a escrito. Desliteralizando os textos bíblicos sem perder a fé. Como ter uma boa convivência com os irmãos da igreja? São esses e outros assuntos que vamos falar. Vamos fazer uma pequena abertura. Já voltamos. E você fique aí que você é o nosso convidado especial. É Felipe, brinca. Estamos de volta, né, pessoal? Vamos aqui continuar a nossa programação de hoje. Vamos lá, então. Quem não está acompanhando o nosso canal e está aqui de paraquedas, Adelmo, não sei o que, então, nosso canal estamos renovando os nossos estúdios, os nossos quadros, aí tá tudo mais bonito, dando uma melhorada na câmera, apesar de que a gente não tem dinheiro, e a gente não ganha de lugar nenhum nem do YouTube, mas a gente tem que fazer o que pode, melhorar a resolução da câmera, né? A câmera é mesmo, né? O plano de fundo, cada um mais bonito do que o outro, né? Ó, que estamos aqui agora numa biblioteca, né? Que amanhã estamos em outro lugar, isso é o bom. Sim, pessoal, vamos lá. Dia de brincadeira. Quem não está sempre acompanhando aqui o canal, não está sabendo de tudo. Nós temos várias playlists, vários vídeos legais. E tem um vídeo que eu fiz aí por último, que eu falei sobre a Torre de Babel, né? Olha, por trás da Torre de Babel. Vou fazer subindo a Torre de Babel e vou fazer por dentro da Torre de Babel. Mas alguns pastores conversou comigo, cara crachá, né? Claro, eles gostam do canal, então aqui sempre, não foi falando mal, mas eles fizeram algumas perguntas e colocaram algumas questões que a gente pode chegar aqui e conversar hoje, né? Eles estão ansiosos demais para me ver o resto da programação, mas não é assim, né? Vocês dão um tempo. Então bora lá. Então vamos aqui o respondendo a inscritos. Desliteralizando os textos bíblicos sem perder a fé. Essa vai ser a primeira parte. Depois vai ser da convivência. Pessoal, é o seguinte. Toda igreja antiga, moderna, tem aquela questão de... Como é que eu poderia falar para vocês? De criar o plano bíblico de leitura, né, anual, né? Assim, em quantos dias, meses ou anos, semana você vai ler a Bíblia? Durante um ano tem que ler a Bíblia inteira.
E eu me lembro que na minha igreja que faço parte, na primeira igreja batista de Ferrada, quem gostava muito desses planos de leitura bíblica era o pastor Manassés, né? Ele gostava muito desses planos. E eu, Adelmo Souza, nunca ganhei um prêmio de leitura bíblica, nem da metade da Bíblia. Por quê? Porque assim, eu gosto de ler muita Bíblia. Mas quando eu comecei, isso lá com 10, 12 anos, né? Muitos anos atrás, só deixa eu beber uma aguinha aqui. Muitos anos atrás, né? Então, olha o que aconteceu. Teve um momento em que eu comecei a ler o livro de Gênesis, chegava um certo momento, eu via que aquilo não poderia continuar como se eu não tivesse visto nada. O Gênesis mesmo me levou meses e eu não saía desse livro de Gênesis. O livro de Êxodo, a mesma coisa. É zoada dessas motos, não é hora dessa. O livro de Êxodo, a mesma coisa. E sucessivamente. E alguns livros, o livro de Crônicas de Reis, chamava muita atenção. E pior foi quando eu parei em Isaías, que eu meio que dei uma brecada ali, que não saí para lugar nenhum. E esse povo já estava na segunda vez lendo essa Bíblia. Alan mesmo era mestre para ganhar. Meu amigão Alan Araújo, um abraço para ele aí. Era mestre para ganhar esse campeonato de ler a Bíblia, de memorizar, que até ele memoriza, ele é bom de memorizar versículos. E ele falava assim, parecendo que estava falando ABC. Só que tem um probleminha aí nas coisas. Para mim, não para eles, para mim. Quando eu cheguei em Gênesis, eu percebi que eu não poderia sair assim. Eu vou ler o próximo capítulo. Por quê? Vamos supor, na Bíblia existem situações que ou você para analisar e ver o contexto dela que o outro livro já vai explicar, ou você não entende nada do que está rolando. Porque olha o que aconteceu comigo. Essa experiência é minha. Não é a experiência de A, B ou C. Quando eu cheguei na Torre de Babel, é um dos primeiros exemplos. Comecei lá, eu comecei a achar estranho porque Canaã é amaldiçoado. O que Canaã tem a ver com essa história? Nada. Não tem a ver se eu literalizar ela, mas se eu tirar a literalização e pegar todo o contexto que o outro livro já vai dizer, só é eu ler com calma, eu vou entender porque Canaã entrou, jogaram na roda Canaã. Porque Canaã não é o filho de Noé. Quem é o filho de Noé? É Cã. Quem viu o pai pelado foi Cã. Quem supostamente teve algum problema com o sexual, sei lá o que for, com Noé, foi Cã. Não foi Canaã. Mas quem foi amaldiçoado não foi Cã. Foi Canaã. E Canaã é um dos filhos de Cã. E os outros filhos de Cã, por que não foi amaldiçoado? Tá todo mundo de boa. E o Cã que não estava lá, não viu nada, não fez nada, é ele que é amaldiçoado. Você está entendendo como é que funciona as coisas? A Torre de Babel é um desses casos. A Torre de Babel é um desses casos. Que você está ali, do nada, joga Nimrod ali. O que é que a gente quer saber de Nimrod, que é um grande caçador? Por que tem que focalizar o Nimrod e imediatamente chegar à Torre de Babel? O que é que a torre contribui, se a gente for literalizar, com nada? Se a gente literalizar, a gente vai ter um problema. A gente vai dizer que Deus está com medo de construtores. Deus é tão fraco que os construtores ameaçou ele. Olha, se a gente chegar lá no céu, a gente vai acabar com você e com tudo. E ele, Deus, não, ai meu Deus, não faz isso não. Bora lá, todo mundo juntou uma horda de anjos, vamos derrubar aquela torre e eles não vão subir. E a gente vai ter um segundo plano, que é deixar eles não conversar um com o outro para que essa torre não suba. Porque senão essa torre vai chegar aqui e a gente está perdido. É isso que está parecendo que é. No livro de Gênesis, lá no Jardim do Éden, tem aquela questão de que agora o homem é como Deus, sabendo o bem e o mal. Você está entendendo? Então, é essa que é a questão que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, esse pastor que me procurou falou assim, Adelmo,
Quando você começou a falar Torre de Babel, eu fiquei chateado. Eu falei, Adelmo parece que tá meio doido. O bom de Adelmo é só que Adelmo não tira membro de igreja. Porque realmente eu não, já falei. Nós somos o canal que quer que o povo vá para a igreja. Vá para a EBD, vá para a igreja, vá para a reunião, para tudo. A gente não tem essa besteira. A gente não é desigrejado. Mas é o canal que lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia por essa perspectiva. Mais de uma leitura. Não vou dizer que eu sou um exegeta, porque eu não sou e nem tenho know-how para isso. Mas eu sou um pensador, sim, que não precisa de diploma dos textos bíblicos. Eu não preciso da academia ficar me botando caraminhola nem nada, mas também eu não sou doido. Né? Então, o pastor falou assim, Adelmo, esse pastor falou comigo, Adelmo é o seguinte, quando você falou do texto, eu fiquei logo chateado. Adelmo veio com essas presepadas. Mas, olhando por outro lado, depois que você começou a falar, eu notei uma coisa. É claro que a gente tem que ter cuidado com a literalização, porque senão vai dizer que Deus é um homem, que Deus tem medo dos seres humanos e que Deus ficou com medinho do povo subir até lá e dar uns cascudos nele. E por isso que ele derrubou a torre, que é uma escada. Não tem cabimento o negócio dele. Então foi isso que eu trouxe à luz. Sentei com ele e ele concordou com muitas coisas. Falou, Adelmo, é bom, minhas ovelhas, ver seu canal. Eu nunca disse nada, porque seu canal é saudável. Lembrando para todos os pastores. Para essas motos aqui é dos infernos, né? Mas tudo bem. Lembrando para os pastores, como eu falei para esse e para todos, que nosso canal aqui não desfaz crente, pelo contrário, a gente quer que vá para a igreja. Outra coisa, às vezes tem professor que discute muito comigo, fica com raiva, porque eu falo que eles às vezes são mal intencionados. Ou ele diz logo que a Bíblia não presta, ou eles ficam quietos, mas não, eles ficam ali fermentando, mas não desfaz para ganhar um dinheirinho extra e ficar enrolando aluno. Aqui a gente não faz isso. Então, vamos falar sobre desliteralização, respondendo ao que esse pastor falou. Adelmo, a desliteralização dos textos bíblicos não pode ser um problema? Aí eu falei para ele, então me diga e responda você. Para mim não tem problema, para você tem algum problema? Ele respondeu logo com sim, sem pensar. Né? Aí eu falei, ótimo, é bom que você já tem certeza cravada. É problema. Aí eu joguei os textos para ele e mandei ele me responder. Ele falou, Adel, mas não posso. Aí na literalização eu vou ter um problema. Aí eu falei, alô? Não foi isso que eu lhe perguntei. Se na literalização, isso vai ter um problema, porque você vai trazer de forma literal, que é daquele jeito. E ele não é daquele jeito, porque o Deus não era um homem que estava andando e pisou no cocô e falou com Moisés, Moisés, vem cá. Se cagarem de novo aí, não pegarem uma pazinha e enterrar, eu vou matar porque eu pisei na bosta aqui. Deus não falou isso. Todo mundo sabe disso. Deus não estava com medo dos construtores subir na Torre de Babel lá e lá dar uns pau nele. Isso não aconteceu. Vocês estão entendendo? Então, um monte de assunto desse não pode ir para literalização. Se você ler Torre de Babel, você vai ver claramente que existe um grupo se rebelando contra uma autoridade que estava estabelecida. E a autoridade estabelecida foi lá e derrubou o centro de poder dos que estavam se levantando contra ele, que era a Torre de Babel. Então a Torre de Babel não quer dizer que é uma torre em si. Agora, a religião judaica, ela não literaliza um lado e o outro literaliza, mas botando a mística. Aí tudo bem. Ele fala, não. Você já viu o livro de Enoque, vai dizer, não, pera ainda. Os homens queriam subir a Deus, os homens de Nirod. Nirod era o novo comandante, estava armando todo mundo, e ele estava fazendo coisas contra Deus. Eles jogaram flechas para o céu e vieram sangrando. Tem essa história que você não sabe, mas tem tudo isso dentro da mística judaica. Mas isso é uma mística judaica. Todo mundo sabe que isso não é real. E eles jogaram, então, Deus e os seus malahim, seus mensageiros vieram até ele.
né? E vai começar a falar o nome desses poderes, dessas forças, né? Aí vai estar o nome do que a gente chama de anjo, Gabriel, Micael, né? Que é Miguel, e outros, né? A gente vai ouvir que eles vieram ali de encontro, e outros anjos que é bem mais forte do que esse que a gente vê na Bíblia, muito, e eles vieram ali e atacaram esse povo. Aqueles povos eram híbridos, né? Pessoas mestiças com genes angelicais, e que essas pessoas queriam afrontar Deus, queriam se vingar de Deus por ter matado os seus antepassados nefelins no dilúvio. É isso que tem na mística judaica. Então você é cristão e traz essa mística, é complexo, porque ou você vai falar da mística ou você vai tirar. Porque se você traz o texto literal, mas não traz a mística judaica, o que é que vai acontecer? Você vai dizer que Deus estava com medo dos construtores. Então Deus falou: olha, esse povo, ele tem um só pensamento e eles não têm limite. Eles já subiram até aqui. Se a gente não parar eles agora, sabe lá Deus falando, sabe lá Deus o que eles vão fazer. Então bora ligeiro quebrar aquilo ali para eles não subir, gente. Pelo amor, isso não existe. Sinto muito, mas isso não existe. Você sabe que não existe, né? Então esse é o perigo da literalização do texto de forma irresponsável, né? Agora, Delmo, mas meu pastor poderia usar esse texto com literalização? Não só podia, como pode, como deve, mas na homilia dele, na mensagem dele, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Deus está ali. Primeiro, Deus fala com Moisés. Depois que Deus fala com Moisés, Moisés reluta, Deus não faz nada com Moisés. Depois que Moisés aceita, Deus acorda do dia para outro, saia toda empavorosa e vai ficar com raiva de Moisés e ameaça matar Moisés lá numa pousada, vai lá para matar. Olha, eu vou lhe matar agora, vou deixar sangrando, aí você vai morrer aí. Aí a mulher, Zípora, fala: não, não faz isso não. Aí vai lá, corta o prepúcio do menino, do Gerson, e joga lá para Deus comer um prepúcio. Aí Deus se aplaca, ali é um sacrifício aplacante, porque ele sentiu o cheiro do sangue do prepúcio do menino. Aí ele vai perdoar Moisés e não mata Moisés. Segundo a mística judaica, era um ser em forma de serpente, quase que engolindo Moisés. Aí Zípora fez aquilo e afastou essa ira de Deus. Se você traz a mística judaica, tudo bem. Mas se você não traz a mística judaica, você é cristão, isso não faz sentido nenhum. Porque Deus não se revoltou com Moisés na hora que Moisés disse que não ia. E não depois que Moisés tinha aceitado. Não, Moisés. Moisés, não, eu aceitei. Eu aceito o seu chamado. Estou indo lá. Ah, então eu vou lhe matar agora. Isso não tem cabimento, né, gente? Isso ali quer dizer o quê? Ali quer dizer outra coisa. Ali quer dizer outra situação. Ali é como os judeus conseguem escrever, que eles vêm abordam um texto e dentro daquela dinâmica ele inclui ali o texto que é o que realmente ele quer dizer, que é a passagem do prepúcio, e não que Moisés estava em pousada e que Deus foi atrás. Moto chata. E sim que Deus queria, na verdade, Moisés, era que ele fizesse um concerto com ele. E a forma de consolidar aquilo era do prepúcio. Coisa que o Moisés não era circuncidado. Ponto. É esse ponto que nós devemos trazer aí à baila nesse texto. Então, é essa que eu falo. O perigo da literalização das coisas. Vocês estão entendendo? Agora vamos para o outro assunto. O outro assunto aqui é como ter uma boa convivência com os irmãos da igreja. Esses mesmos pastores me perguntaram: Adelmo, primeiro me perguntaram: Adelmo, você prega em alguma igreja? Não, nem na minha. Então, se você quer me convidar, não me convide. Por quê? Porque eu não sou pregador. Né? Ah, Adelmo, e na sua igreja? Não, nem na minha, eu não sou pregador.
Eu toco. Eu só sou um músico e eu sou músico ordinário. Só isso. Tem nada de inventar, de devagar. Não tem nada disso. É uma coisa muito simples. Você não precisa de mentira, de enjoo, de besteira. Eu sou músico, né? Músico muito simples, mas sou, né? Músico de culto. O músico ritualístico. Que tá ali pra tocar só na igreja. Só toco na igreja ali. Pronto, é só isso que eu sou. Eu sou estudioso da Bíblia, conheço muitas questões da Bíblia e não tenho problema em, em discutir. Na EBD eu adoro discutir. Nunca tive briga com ninguém, nem pastor nem ninguém. Nunca ficaram com raivinha, não. Sempre me respeitam. Eu discuto no EBD. Se tiver um debate em igreja, outra coisa, eu vou. Pode me chamar que eu vou. Não precisa pagar nada, né? Se tiver zoadeiro, ó, é uns carros velho que passa aqui com a zoada. Ó. Se tiver também algum alguma coisa de música para tocar um inário, uma coisa, eu tiver tempo, não tiver na igreja, também eu vou lá e toco, não cobro nada. Eu não sou de música de cobrar nada. Então vamos lá. Como conviver bem com os irmãos da igreja e com o pastor da igreja? Olha, eu nunca tive problema com pastor nenhum. Quando eu falo nenhum, é nenhum. Nenhum. Nunca tive problema nenhum. Por quê? Pastor é o pastor da igreja, membro é membro. Cada um tem suas obrigações, tem seus direitos. Só é ler no seu estatutozinho e pronto. Vamos supor, a igreja toma uma deliberação. Aí eu sou contra. Eu devo ser contra até votar. Depois que votou, votou. Eu vou ser contra mais pra quê? Nada. É como eu sempre estou falando. O acertado não sai caro. O acertado sai muito barato. Se você está numa igreja e aquela igreja ela tem determinados costumes, vamos supor, eu estou numa igreja há 30 e vai fumaça de anos, né? Não é um dia nem dois. E uma coisa que eu vou falar para vocês é que eu nunca saí da igreja. Eu nunca saí da igreja. Estou lá até hoje, estou no mesmo bairro, na mesma rua, mesma cidade, na mesma igreja, olhando para a cara das mesmas pessoas. Nunca me enjoou, nunca nada. Por quê? Porque eu fui para a igreja sozinho desde criança, não fui com minha família. Adolescente eu já estava caminhando já mais só, sem pessoas me levarem. A igreja é no meu bairro mesmo. E eu tô lá desde criança. É uma escolha que eu fiz, mas quando eu fui para lá eu procurei saber como era a igreja. Então a igreja é tradicional, só gosto de cantar mais inário. A igreja tem algumas organizações missionárias que eu gosto do modelo, tem Embaixador, Mensageira, GAN, JCA, MCM, SMHB, né? O inário que eu gosto muito. Igreja que não tem inário eu não gosto. Eu gosto da igreja com inário, porque eu gosto de cantar música de inário. E a igreja batista tem o inário oficial. Não só tem, como tem dois. Eu prefiro o cantor cristão, mas tem um cantor cristão e o inário para o culto cristão. Pronto. Esse é o segundo ponto. Então, se eu tô... Ah, que moto chata. Se eu estou na igreja batista tradicional, eu sei que é para mim estar na igreja tradicional. Então, eu vou seguir as regras da igreja tradicional. Então, lá eu não vou de camiseta, lá eu não vou de bermuda, lá eu não vou de short, lá eu vou de calça e camisa mais fechada. Ponto final. Aí você acha o quê? Eu não tenho querer. É um acerto. Existe um estatuto. É a mesma coisa do dízimo. Eu acho que não precisa de pegar texto bíblico. Ah, no Novo Testamento nós temos aqui. Não precisa disso, não. O estatuto que você leu diz que nesse estatuto você é membro e o membro tem a obrigação de contribuir, senão não tem como manter nada. Não preciso de ir lá dizer que Paulo mandou servir as mesas e outro recolher a oferta. Não preciso, porque lá não é igreja de Paulo, não estou na igreja do Novo Testamento. A igreja é a sua, que você tem um estatuto e você aceitou.
Eu até brinquei com o irmão Alan, acho que foi quarta-feira agora, semana de oração, que a gente teve a semana inteira. Aí o irmão falou bem assim comigo: Adelmo, vamos cantar tal música pro visitante. Ou uma de sua preferência. Aí eu falei: não, eu sou músico, eu não tenho querer. A música que for dita aí na frente eu irei tocar. A minha música eu toco na minha casa, na hora que eu quero. A igreja não é uma plateia para mim, que eu sou um músico bom e eu toco hiper bem, os irmãos vão ser ali me adorarem. Eu não quero isso lá, ele doido. Tô fora disso. O bom é que na Igreja Batista de Ferrada, a gente fica lá no canto. O povo nem nos vê. Na outra igreja não, bota os músicos no meio do palco, junto com o púlpito. Eu lá quero ficar lá em cima nada, tá doido? A gente tem que saber separar as coisas. Eu não, ótimo. Ali está um lugar perfeito. O púlpito é o púlpito, o lugar de tocar é o lugar de tocar, e cada um no seu quadrado. Ótimo ali. Então, como eu estou falando, o acertado não sai caro. Por isso que eu estou negando até agora, a boa convivência. Ele é o pastor, eu sou membro. Eu tenho meus direitos, ele tem os dele. Quando ele ultrapassar o dele, eu vou exigir o meu como membro. E quando eu passar, ele vai me chamar na xincha. E vai ser assim que funciona. Entendeu? Ah, Delmo, eu não gosto de cantor cristão. Então não vá para uma igreja que tem cantor cristão. Ah, Delmo, eu só gosto de andar na igreja de tatuagem de calça e de camiseta e bermuda. E uma sandália rasteira. Lá. Vá para uma igreja que tem esse costume. Não é pecado, não, mas a igreja não tem o costume. Ah, você é mulher e quer andar com saia coladinha mostrando tudo. Ou então de calça. A igreja tradicional não aceita. E não é porque é pecado, é porque é um acerto, não quer. E quando as mulheres entrou, elas sabiam disso. Assim como tem para os homens, tem para as mulheres também, porque as mulheres estão isentas. É todo mundo direitos iguais. Todos são membros. Mais democrático do que os estatutos da igreja não tem. Então, pronto. Esse é o segundo ponto. Fora isso, tem aqueles enjoo, que como eu falei, que às vezes um professor ou outro que me conta fala, Delmo, a Bíblia é um instrumento de controle social, a religião também. Parecendo que isso vai me ofender. Aí eu falo, é de controle social mesmo, e daí? Qual é o problema? Ah, mas é porque é do imperialismo. Não, é nosso mesmo. É de controle social de um grupo que quis fazer o controle e que a outra pessoa entrou e aceitou. Assim como a escola tem, como a faculdade tem, e de lavagem cerebral, como os partidos políticos têm, como os clubes têm, e por que só a igreja é condenada? Faça-me o favor, rapaz. Então é isso aí. Então, a única coisa que eu peço a vocês é que vocês estejam acompanhando aí os vídeos. Como eu falei, aqui não faz descrente. Agora, a gente lê a Bíblia com outra perspectiva. Na Bíblia tem coisas ali que é piada, tem coisa que é ele depreciando a imagem do outro e você não percebe, porque você está lendo em português e é como o texto. Esse dia eu falei com uma pessoa, mas no original a Bíblia é fiel ao meio. Eu falei, não, essa Bíblia não é fiel. A Bíblia é fiel é o texto original. E o texto original a gente não tem. Os textos original não são original. O texto na língua hebraica não é também original, porque é um hebraico moderno. Provavelmente essas tradições foram escritas em um outro momento, com outro alfabeto bíblico hebraico, que não é esse que está usando agora. Mas os papiros, os pergaminhos, as coisas, está nessa escrita nova. Por quê? Então, a gente tem que discutir esse assunto. Você está entendendo? Isso quer dizer que vai tirar a fé de alguém? Não vai tirar a fé de seu ninguém. Eu estou falando todo dia. Que no dia que eu precisar que um cientista me prove que Deus é Deus, porque ele mediu os átomos, ele achou a partícula de Deus, não é Deus aquilo ali. É presepada que eles estão falando e não acredite em arqueólogos, cientistas, teólogos cristãos que estão misturados com essas coisas. E também não acredite em cientistas que estão misturados com dogma cristão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu falo direto, eu não preciso que nada daquilo seja real. Vamos supor, existe a Torre de Babel? Existe a Torre de Babel. Mas a função dessa narrativa é outra. Trouxeram para aquela narrativa ali
de Noé à torre para outra coisa. Não tem nada a ver uma ligação com a outra. Só é você ler. Existe a muralha de Jericó? Existe sim a muralha de Jericó. Mas a escrita do texto da muralha de Jericó, ele tem uma função. Outra pergunta que me fizeram. Adelmo, Jerusalém, vem cá. Jerusalém é de quem mesmo? Jerusalém é do reino de Judá. Só que na distribuição das famílias não é de Judá. Não sei se é Benjamim ou é, ainda, é Efraim, Benjamim. Tem alguém ali que Jerusalém é dele, que é Jebuse. Mas depois já aparece na Bíblia que na verdade é de Judá agora. Como é que pode ser? Então a gente tem que explicar isso. Se você ler e desliteralizar as coisas, você vai descobrir tudo isso. Então é essa que é a questão. Não tenha medo de perder a fé. Se você perde a fé porque desliteralizou a Bíblia, é porque você não tem fé nenhuma, meu irmão. Você quer uma prova das coisas na Bíblia. Ah, eu vou fazer um horóscopo. Olha, a Bíblia fala isso. Gente, não, isso não existe. Esse dia mesmo eu fui aconselhar uma pessoa, a pessoa falou bem assim: ó, Adelmo, eu sei que você não é casado nem nada, mas o que, que você acha? Alguns pastores falam que dentro das quatro paredes fazem tudo e bababá. Peraí. Desde que esteja casado, mas se for casado, aí é fornicação, é pecado. Não, meu amigo. A Bíblia diz que algumas relações são ilícitas, mesmo casado. O casamento não está dando aval de nada. Pelo contrário, o casamento na Bíblia não é casamento como a gente vê hoje, que o juiz que autorizou, sei lá quem autorizou, não tem nada a ver. O casamento, o sacerdote, o pai e a mãe senta lá, vê se o cara tem grana para manter a menina, que pode casar com 14, 15 anos, não tem nada disso de maior ou menor na Bíblia, aqui no Brasil que tem, né? E lá na Bíblia, o que que acontece? O pai e a mãe precisam ter o dote para dar, para ver se o noivo consegue manter a filha lá. É isso que funciona na Bíblia. Não tem nada disso. Ah, é por amor, porque eu não amo. Não existe na Bíblia. O amor não é relação de homem e mulher, erotismo. Amor é um sentimento que você vai desenvolver por amigo, por irmão, por mulher, por mendigo, por inimigo, por tudo. Então é isso aí, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, pessoal, bom final de semana aí já, mas já está quase acabando, tendo o início da semana. Então nós estamos na fronteira entre o culto adventista, né, que é do sábado, e no culto dos outros das religiões que não guardam o sábado, que é o domingo. Então nós estamos aqui na fronteira levando uma rebombada de todo mundo. Me pediram aqui alguns temas. O meu amigão Danilo, que eu fiz um vídeo especial para ele, Danilo, tocador tecladista, me pediu falar sobre o sábado. Vamos falar, Danilo, mas primeiro eu vou terminar essa questão da torre, né? Outra coisa, a gente tem que ter cuidado. A Bíblia tem duas tradições. Tem a tradição do norte e do sul. Israel existe? Israel não existe. Quem existe é Judá. Mas o nome do país moderno chama-se Israel. Mas Israel deixou de existir há longos tempos. A gente tem que falar sobre isso. Né? Como é que eu falo sobre isso? Hã? Mas a tradição de Israel veio para ajudar. Como isso aconteceu? A gente tem que falar sobre essa questão. Isso vai tirar a fé de alguém? Não, não vai tirar a fé de seu ninguém. Fique na sua igreja de frescurite. É isso aí, pessoal. Vamos acabando por aqui e até a próxima. Valeu. Tá caindo a energia aqui, você vê que a câmera já deu uma apagadinha e voltou. Então, antes que dê uma apagada geral, vamos ficando por aqui e até a próxima. Bom final de semana para todos. Amanhã, se der tempo, eu irei fazer o piano na madrugada, né? Não fiz semana passada por motivos justos, não é? Então, tchau.